Olá, boa noite a todos. Mais uma vez aqui para falar a palavra do Senhor. É muito bom estar com vocês mais uma vez. E o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado nessa hora, amém? Vamos começar então com uma oração, agradecendo ao Senhor por mais um dia e por estarmos reunidos aqui, mesmo que sejam online à distância, mas o nome do Senhor vai ser louvado assim mesmo, amém? Então vamos agradecer o nome do Senhor. Senhor Deus, estamos aqui hoje para agradecer o teu santo nome. Que o seu nome seja louvado através das nossas vidas, Senhor. Que o seu nome seja louvado através dos nossos atos. Deus, perdoa, Senhor amado, aquilo que nós não conseguimos, Senhor amado, nos esquivar ou sair, Papai do céu. Livra-nos, Senhor, continua nos livrando de todo mal, Pai. Em nome de Jesus, esteja conosco, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, nos abençoe, Senhor, porque nós somos carentes da sua graça, da sua bênção, Papai do céu. Em nome de Jesus. Amém. Se você tiver um pedido de oração, eu gostaria que você colocasse aqui, fizesse o pedido aqui para nós, e estaremos orando por você também. Às vezes você está na sua casa e não tem essa oportunidade, de pedir oração, e todos aqueles que estão aqui nessa live hoje, que estão ouvindo essa live, e vão estar orando. Diz a palavra de Deus que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagine todos que estão aqui na live orando por você. Então, se você tiver algum pedido de oração, alguma dificuldade, seja qual for, vamos colocar aos pés do Senhor hoje. Vamos colocar todas as nossas dificuldades, nossos pensamentos, aquilo que nos atormenta, vamos colocar aos pés do Senhor nessa noite, amém? Então, se você tiver algum pedido de oração, pode colocar aqui na live. Nós estaremos orando por vocês, em nome de Jesus. Eu queria compartilhar um estudo com vocês hoje. E eu queria aproveitar, se tiver alguém aí que faz parte da célula, seja bem-vindo, se você ainda não recebeu o seu estudo, seja bem-vindo. E nós ainda estamos tendo células, irmãos. Tem duas células aí, tem a Adonai, também tem a célula que é a irmã Vanusa lá, a irmã Vanusa e o irmão Ademilson, são o líder dela na casa do irmão Júlio. Elas não pararam, elas continuam. E em nome de Jesus, no aniversário da cidade, nós vamos ter um culto ali na igreja, O pastor tá vendo um jeito aí de como vai fazer, Ô, irmã Vanusa, você que tá vendo a live aí, fala o nome da sua célula que eu esqueci, viu? Pode falar que a gente vai falar o nome dela aqui ao vivo aqui agora. A célula Adonai é na casa da irmã Rosângela, irmão Zé, aqui na rua 3 do Residencial Bebedouro. A outra célula da irmã Vanusa é lá na casa do irmão Júlio, lá no Menino Deus, amém? Você que não deu seu nome, que está no grupo da célula, por favor, entra lá, que é uma palavra que está sendo ministrada na sua vida, amém? Então vamos ler, eu quero ler com vocês, que está aí ao vivo, no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 8, do versículo 1 Reis, capítulo 17, do versículo 8 ao 16. 1 Reis, capítulo 17, do versículo 8 ao 16. Vou dar um tempo para você encontrar aí na sua casa, aí no seu lar. Como estou procurando aqui na minha casa. Amém? Encontraram? Então vamos estar lendo junto então. Diz assim, 1 Reis, capítulo 17, do versículo 8 ao 16. Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Serepta,
perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimentos. Elias foi a Serepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço de pão sequer em casa. Tem apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição. Depois o meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse: não tenha medo. Faça o que acabou de dizer. Mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Amém? Até aqui. Nós estamos vivendo em um dia, irmãos, e o tema fala assim: como vamos sobreviver? Esses dias de hoje, como vamos sobreviver? Ao acordar naquele dia, certamente era uma pergunta que atormentava a viúva dessa história bíblica. Num tempo de seca e fome, o que lhe restava era a escassa comida para o único dia. E ela e seu filho não tinham reserva para mais do que isso. Olha só como são os planos de Deus. Às vezes você não tem nada mesmo na sua casa, e Deus envia alguém lá para te abençoar. Foi o que aconteceu com essa viúva. E nós, como vamos sobreviver? Essa é a interrogação que abate sobre grande parte dos brasileiros nessa pandemia de coronavírus. Não só uma doença séria que se espalhou, mas a ameaça, ou até mesmo a realidade do desemprego, dos negócios parados da empresa, ameaçados de falência, assusta demais. Entretanto, Deus interveio no drama daquela mulher. O que era preocupação se tornou um testemunho de milagre e abundância. Esta história tem muito a nos ensinar. Há uma forma de, pelos princípios de fé, vencermos as perspectivas sombrias até prosperarmos no meio de uma crise. Vamos ver como. Essa mulher que está sendo citada aqui hoje é o exemplo do que vamos falar. O exemplo do que podemos fazer para não ficarmos parados nessa pandemia. Não ficarmos sem fazer nada. Ficarmos com medo do que vai acontecer. Ela fala aqui nos primeiros versículos, que quando Deus falou, no versículo 8, Deus falou para Elias ir lá. E o Elias foi até a cidade, ela não pegou ela parada. E às vezes nós estamos nesse meio dessa pandemia e achamos que devemos ficar parados esperando tudo acontecer. Ela fez diferente. Ela saiu da sua casa e foi fazer algo para si, mesmo que fosse a última refeição. Mas ela não ficou em casa parada. Ela foi procurar algo para ela fazer. Foi onde o Elias encontrou com ela. Se ela tivesse ficado em casa, ela não teria a oportunidade de encontrar com o profeta, porque o profeta estava passando na rua. Deus não falou assim: vá lá na casa da viúva de Serepta. Não, Deus falou assim: vá para Serepta, e lá eu falei com alguém e vai cuidar de você. Se ela tivesse ficado em casa, talvez Deus não teria dado essa bênção para ela. E vamos ver também o que nós podemos fazer para que essa bênção chegue até a nossa casa. Amém? Começamos fazendo ao que está ao nosso alcance, que foi o que ela começou a fazer, que está lá no versículo 10. Muitas pessoas, diante da ameaça do caos, entram em desespero e ficam paralisadas pela ansiedade. A viúva de Serepta não. Embora ela tivesse muito pouco mantimento em casa, o profeta Elias a encontrou apanhando lenha
para cozinhar. Ela não tinha nada em casa, tinha pouca coisa. Mas ela saiu para a rua para preparar, achar algo para preparar essa pouca coisa que ela tinha. Ela tinha tão pouco, mesmo assim não ficou em casa. Ela não podia fazer tudo, mas decidiu fazer tudo que podia. É muito importante não desistir quando estamos em necessidade. Nosso esforço é um sinal que emitimos ao céu uma forma de prepararmos caminho para a ação de Deus. O pescador Pedro fez a maior pesca da sua vida depois de uma noite sem conseguir pescar nada. A crise aconteceu. A crise aconteceu, antecedeu a abundância, mas a alegria só aconteceu porque... Mas o milagre só aconteceu porque no meio da dificuldade ele não ficou paralisado. Jesus o encontrou lavando as redes, ou seja, trabalhando, fazendo o que podia. Essa passagem bíblica está lá em Lucas capítulo 5, né? Você pode ler aí na sua casa. Jesus chegou ali naquela aldeia, né? E uma grande multidão estava acompanhando ele. E ele chegou em Pedro e falou assim: "Empresta o seu barco para mim." Pedro emprestou o barco e foi lavar a rede. Aí Jesus retornou e falou assim: "Pedro, lança a rede do outro lado." Imagine só. Pedro respondeu para ele assim: "Nós já trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada." Mas sob a palavra de Deus, ele pegou e lançou a rede. Deus está falando para você hoje. Pode ter a dificuldade que for, mas sob a palavra de Deus, lança a sua rede. Não fica parado. Não fique sem fazer nada. Sempre tem uma oportunidade. Sempre tem uma oportunidade para você fazer algo para o Senhor. Sempre tem uma oportunidade para você lançar a sua rede e pescar grande peixe. Sempre há uma oportunidade. Então não fique parado achando que você não vai ter essa oportunidade, que Deus não vai te dar essa oportunidade, porque Ele vai te dar. Assim como ele pediu algo para Pedro. Pedro estava ali tinha pescado a noite inteira, não tinha pegado nada. Mas Jesus falou para ele assim: "Lança a rede do outro lado." Pedro era um pescador. Pedro era um pescador. Ele sabia se ia ter peixe ou não. Tanto é que ele falou para Jesus: "Nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, sob sua palavra, eu vou lançar a minha rede." E ele lançou a rede sob a palavra de Jesus Cristo. E fez uma pesca maravilhosa. Pescou um grande peixe, porque ele deu a voz, porque ele deu ouvido à voz do mestre. Você tem que estar atento. Às vezes nós passamos despercebido. Jesus está falando com a gente passando despercebido a voz de Jesus. E ele fala conosco. Só que a gente tem que fazer é dar ouvido à voz dele. E ele vai realizar grandes milagres em nossas vidas. Amém? Priorizando o reino de Deus. Versículo do 8 ao 13. Uma pessoa guiada pela mentalidade humanista e não cristã achará um absurdo o que acontece nessa história. A viúva, que tinha pouquíssimo recurso para sobreviver, foi desafiada a servir primeiro o profeta. Gente mundana diria: "Que homem insensível e aproveitador." Entretanto, ou somos crentes ou somos do mundo. Ou nos guiamos pelo princípio da palavra de Deus, ou nos guiamos pela lógica natural. Se prestarmos atenção antes mesmo de Elias encontrar com a mulher, Deus lhe disse que ela, mesmo sendo tão pobre, seria usada para sustentá-lo. O ensino da palavra é priorizarmos o reino de Deus, para que nossas necessidades sejam supridas debaixo da bênção. Se não fizermos isso, deixamos de entregar o que é para o sustento do ministério. Não temos como contar com seu favor. Se aquela viúva retivesse a oferta que lhe estava sendo pedida, milagre algum aconteceria e ela morreria de fome, como ela mesma reconheceu. Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, a seguinte palavra: "Buscai primeiro o reino de Deus." Isso é muito importante. Às vezes nós somos desafiados
nesse tempo de hoje, a buscar primeiro o reino de Deus. Sempre a buscar primeiro o reino de Deus. Se você é filho de Deus, essa viúva, ela não tinha nada. Eu achei uma coisa muito interessante, que ela foi desafiada a primeiro sustentar o homem de Deus. E você também é desafiado primeiro a cuidar das obras de Deus. Cuida das coisas de Deus, faça primeiro o que é de Deus. Busque primeiro o reino de Deus. A nossa sensibilidade à voz de Deus não pode ser abatida por esses tempos difíceis. Esse coronavírus, agora, graças a Deus, nosso comércio está abrindo, está sendo flexibilizado, né? Algumas pessoas podem sair para trabalhar, mas a gente não pode ser deixado abatido por essas coisas. Por um vírus ou por esse coronavírus, a gente não pode deixar ser abatido. E agora o que eu vou fazer? Busque primeiro o reino de Deus. Se vocês forem pegar as redes sociais, o seu WhatsApp, o seu Telegram, o seu Facebook, ou qualquer tipo de rede, você vai ver que as pessoas estão bombardeando todas as igrejas nessas horas. Mas só que as igrejas sérias continuam fazendo a obra de Deus. Então continuam sustentando os princípios bíblicos. E você faz parte dessa igreja séria. Você tem que buscar primeiro o reino de Deus. A palavra de Deus fala assim: busque primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Se Deus cuida dos passarinhos que não plantam, não cegam nem nada, eles têm sempre alimento. As flores do campo, que hoje nascem, amanhã murcham, e são as flores mais belas do mundo. São as coisas mais belas que existem. Se Deus sustenta essas coisas pequenas, que dirá nós, que somos filhos dele, e que ele preparou uma morada para nós lá no céu? Nós vamos para o céu um dia. Nós não vamos ficar aqui na terra. A terra não é o nosso lugar é o céu. E Deus preparou o céu para nós. Mas nós temos que buscar o reino de Deus primeiro. Primeiro buscar o reino de Deus, as demais coisas vai nos ser acrescentado. Aquela viúva de Serepta, ela podia ter falado assim para o profeta: não, profeta, primeiro eu vou fazer o que é meu. Eu vou fazer para o meu filho. Se sobrar, se você come, o Senhor come. Não, ela fez ao contrário. Ela obedeceu à voz do profeta. O profeta falou assim: primeiro faça para mim. E Deus, vou ler o versículo. Versículo 13 fala assim: Elias, porém, disse: não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. O 14 fala assim: pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro. Ela teve que fazer primeiro para o homem de Deus. Aí assim houve farinha na panela dela e azeite no jarro dela. Crendo na palavra de Deus. É o 3, do versículo 14 ao 16. Aquela viúva não apenas obedeceu a palavra dada pelo profeta, mas creu nela. Sua decisão foi fechar os ouvidos às vozes da razão e do caos, e crer na promessa de Deus. Em tempos como o nosso, precisamos filtrar muito o que alimenta a nossa alma. Se ficarmos o tempo todo assistindo notícias e ouvindo histórias de tragédias, e considerando o que pensam as pessoas do mundo, vamos sucumbir à nossa fé, e aí não podemos contar com Deus. Em momentos de crise, só as pessoas que se alimentam da palavra e investem na oração têm como provar milagres. Quero ler com vocês Salmos 112, versículo 5 até o 9. Salmo 112, do versículo 5 até o 9. Que diz assim: feliz é o que empresta com generosidade e conduz seus negócios com honestamente. Ele não será abalado, sua lembrança durará por muito tempo. Não teme más notícia, confia plenamente no cuidado do Senhor. É confiante e destemido,
olha com triunfo para os seus inimigos, compartilha generosamente com os pobres, e seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Ele terá influência e honra. Esse salmo, esses versículos diz tudo sobre a nossa fé. Feliz é o que empresta. Ele não será abalado. Ele não teme más notícia. É confiante e destemido. Esse tem que ser nós. Nós temos que ser felizes em ajudar. Não podemos deixar que essas má notícias, essas notícias que está tendo aí na mídia, vai parar, vai quebrar, nos desanime. Não podemos deixar que isso nos abale jamais. Porque isso não vai conseguir fazer que a nossa fé se abale se nós ficarmos firmes na palavra. Porque a palavra de Deus tem que ser o nosso sustento e o nosso alimento. Aquela mulher, ela podia dar ouvido à sua voz, né? Chegou o caos, não estava chovendo na época. Chegou o caos. Não tem mais nada, não tem de onde tirar sustento. Então, eu vou morrer. Eu vou morrer, mas que eu morra com o último prato de comida, com o último pedaço de pão. E eu não vou ajudar ninguém. Pois ela fez diferente. Ela não tinha nada. E mesmo assim abençoou o profeta. Ela não tinha nada que fazer, mas ela não deixou que nada que ela tinha, não deixou de abençoar o profeta. Ela não deixou ser abalada. Ela não deixou que as notícias sucumbissem ela. Ela confiou plenamente no cuidado do Senhor, porque o profeta falou que o Senhor cuidaria dela. E ela deixou esses cuidados para o Senhor. Nós temos que ser igual a essa viúva. Esperar do Senhor tudo. Essa é a diferença de quem crê em Deus. De quem crê que Deus pode realizar todas as promessas feitas por Ele. Porque diz a palavra de Deus que foi Deus quem prometeu. Ou melhor, fala assim que quem prometeu é que é fiel. Deus não é político. Deus não é o homem. Ele prometeu, e tudo que Ele prometeu Ele vai cumprir na sua vida. Ele falou através do profeta sobre a vida daquela viúva que não falaria nada, que a farinha nunca iria acabar e que o azeite nunca iria cessar. E enquanto não chegou a chuva, ela comeu daquela farinha e ela comeu da farinha e usou o azeite. Porque ela creu na palavra de Deus. A diferença está aí. Temos que crer na palavra de Deus. E temos que também nos alimentar nossa fé. Temos que alimentar nossa fé com a palavra de Deus e com a oração. Nós como servos de Deus, que nós estamos tendo reunião, pegue isso para a sua vida que eu vou falar agora. Você como servo de Deus, eu como servo de Deus, que não temos reunião, que nós estamos tendo reunião na igreja, que estamos ficando na nossa casa, e o que estamos fazendo? Porque nós estamos continuando orando em casa. Nós tiramos nosso tempo de oração. Nós tiramos o tempo para ler a palavra de Deus. Eu agora estava lendo alguma coisa sobre perdão. E eu comecei a ler ali, porque perdão é você esquecer. É você deixar para trás. Eu comecei a ler sobre perdão, né, na oração do Pai Nosso. Fala que perdoa todas as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. E o perdão é deixar para trás. Nós estamos continuando a ler a Bíblia. Estamos orando. Estamos fazendo alguma coisa, que essa viúva de Serepta. Essa viúva não estava parada, ela estava fazendo alguma coisa para o Senhor. O que nós estamos fazendo? Ela estava fazendo alguma coisa para cozinhar essa última refeição. Ela estava pegando ali aqueles gravetos para cozinhar essa última refeição, mas não estava parada. E o que você está fazendo? Não fique parado. Sempre tem algo para fazer para o Senhor. No versículo 16, fala assim: sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Mas você tem que fazer o que o seu pastor manda, o que o profeta manda.
que o seu líder manda. O que o seu líder mandar você fazer, você faça. Porque Deus vai estar te abençoando nisso. Se ele te pediu uma oferta, dê a sua oferta. Se ele te pediu uma ajuda, dê a sua ajuda. Se ele pediu para você fazer alguma coisa, faça. Porque Deus está no controle. É Deus quem orienta o seu líder a pedir para você fazer alguma coisa. Então não deixe de fazer. Se você foi fiel no dízimo todo esse tempo, se você for fiel à sua oferta todo esse tempo, se você for fiel na igreja todo esse tempo, sempre esteve ali na igreja, continue fazendo. Porque a bênção do Senhor está aí. É por isso que nunca faltou nada no jarro e na botija daquela, no jarro e na vasilha daquela viúva, porque ela foi fiel. O versículo 15 fala assim, que ela fez conforme Elias disse. Ela fez conforme Elias disse. Então faça conforme a palavra de Deus fala para você fazer. Não deixe de fazer a obra de Deus. Não fique parado, porque Deus sempre tem algo para fazer na sua vida. Amém? Essa é a palavra de Deus para você hoje. Agora, vamos fazer os pedidos de oração, né? Que está aqui na live, espera aí, irmão, me perdoa. A célula da irmã Vanusa é a Abba Pai. Amém? Isso que eu não falei no começo, mas a célula da irmã Vanusa é a Abba Pai. Irmãos, a irmã Neia Dáguia Rosa pede oração pelos seus filhos e pelo marido dela e pela mãe dela também. Também temos mais um pedido de oração aqui para a irmã Inês, né? Ela é a sogra do André, mãe da irmã Elaine. Esses são os pedidos de oração. Se tiver mais alguns aí, irmão, só falar que a gente vai estar orando agora, tá? Eu agradeço a todos. Então vamos estar orando. Se tiver, pode mandar, irmão. Mesmo que eu estiver orando, depois eu ver, nós oraremos de novo. Amém? Senhor, estamos aqui, Senhor, nessa hora agradecendo pela essa oportunidade, Pai. E também quero orar, Senhor Deus amado, pelas pessoas que fez pedido de oração aqui na live. E pela irmã Inês. A irmã irmão Ney, que fez pedido de oração pelos seus filhos, seu marido, sua mãe. E toda a sua família. Abençoe ela, Papai do Céu. Também abençoe a irmã Inês. Senhor, realize, Senhor Deus amado, que essas pessoas estão pedindo, Pai. Faça, Senhor Deus amado, fazer valer a sua palavra sobre a vida delas, Pai, em nome de Jesus. Que tudo que aqueles que estejam afligindo eles, Papai do Céu, seja o que for, seja retirado agora, Papai do Céu, que caia por terra em nome de Jesus. Abençoe eles grandemente, Pai. Guarda a vida de cada um deles, Senhor. Também ore em favor da irmã Sueli, Pai. Deus, entre com providência na vida dela e de João Lucas. Deus, guarda ela, Senhor, grandemente, Senhor Deus amado, porque ela tem passado por um momento, Senhor, que só o Senhor sabe como é. A gente não tem como saber, Senhor, porque nós não estamos na pele dela, Senhor, como nós também não estamos na pele da irmã Inês, Senhor Deus amado, e nem na pele, Senhor Deus amado, desses irmãos que pediram oração aqui na live. Senhor Deus amado, o Senhor vai ali, Senhor Deus amado, realize, Senhor Deus amado, a sua obra, realize a sua promessa, Senhor Deus amado, realize o seu querer, o que eles estão pedindo para o Senhor que seja realizado, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Abençoe eles grandemente, Papai do Céu. Eu também te agradeço por essa oportunidade, Senhor, de estar falando aqui, Senhor Deus amado, para esses irmãos que ouviram a sua palavra até o final, Pai. Os abençoe grandemente, que eles permaneçam fiéis, Senhor, a Ti, Pai. Que o inimigo, Senhor Deus amado, não venha minar a fé deles com más notícias, Senhor Deus amado, falando que não vai acabar, porque vai acabar, porque o Senhor é o Deus da cura. O Senhor é o Deus que liberta, que restaura, Papai do Céu. O Senhor preparou-nos um lugar, Senhor Deus amado, para a gente ir. Deus,
Abençoe a sua igreja, Senhor Deus amado, como um todo, em nome de Jesus. Abençoe o meu pastor Eli, Senhor Deus amado, que tem confiado a mim esse momento de hoje, Papai do céu. Abençoe os obreiros ali na igreja, Senhor Deus amado, aqueles que trabalham para o crescimento da sua obra, Papai. Abençoe todos eles em nome de Jesus. Abençoe a célula Adonai, Senhor Deus amado, e a célula da Abapai, Senhor. Que elas não parem, Senhor Deus amado, porque o seu nome, Senhor, sendo engrandecido através dessa célula, Senhor. Que elas venham crescer, Senhor Deus amado. Abençoe todos aqueles que fazem parte dessa célula, Senhor Deus amado. Restaurando a vida de cada um, libertando, Senhor Deus amado, abrindo portas de empregos, Papai do céu. Aqueles que estão com medo de ficar desempregados, Senhor, que seja tirado esse medo do coração deles, Pai. Que seja daí, Senhor, espírito de alegria, Senhor Deus amado, espírito de batalha, Senhor Deus amado. Que eles façam igual aquela viúva que tinha um pouco, mas o pouco que ela tinha, ela saiu para trabalhar. Ela saiu para pegar graveto, Senhor, fez tudo o que ela podia, Senhor, para não morrer com fome. E ali encontrou com o profeta, que deu a ela a palavra de Deus, e ela viveu, Senhor Deus amado, até que chovesse. Abençoe todos eles, Pai do céu. Abençoe todos que assistiram essa live, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Abençoe a minha família e a cada família da igreja, Pai. Abençoe a família do meu pastor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Desde já, eu te agradeço por tudo, Senhor. Amém. Irmãos, se Deus assim permitir, né, no dia 3 de maio, a gente vai estar voltando a ver culto na igreja. Nosso pastor vai estar estudando uma maneira de como vamos realizar esse culto, né? E principalmente, irmãos, respeitem. Nós somos crentes e crente tem que ser herdeiro. Se foi dado um decreto pelo prefeito, então vamos respeitar esse decreto. Amém? Porque o prefeito deu um decreto que é para ajudar a população. Agora, nesse momento, não é um momento de política. É um momento de orarmos. Orarmos por todos, inclusive pela população de Bebedouro. O prefeito deu um decreto. Não seja político, seja crente e seja humano. Amém? Creia na palavra de Deus, que tudo vai dar certo. E se Deus quiser, no dia 3 de maio, nós vamos estar reunidos ali na igreja, com a estratégia que o Senhor vai dar para o nosso pastor. Amém? Seja fiel até o fim. Agora, quero fazer algo, né? Dar a bênção para os irmãos, né? Que o amor de Deus, que o amor do nosso Deus, que a consolação do Espírito Santo de Deus, que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo seja derramado sobre cada um dos irmãos, desde agora e para sempre. Amém? Fique com Deus, irmãos, e que o Senhor abençoe a cada um, em nome de Jesus. Irmãos, não esqueça, continue orando pela irmã Sueli, por ela e pelo João Lucas.